Deus nos abençoe. Sobretudo que Deus abra nossa mente e nosso entendimento. Nós estamos fazendo vídeos, hoje já é o 4º vídeo, falando sobre o capítulo 23 de Mateus. Capítulo este ignorado, pouco lido, pouco mencionado nas igrejas. Porque é um capítulo onde Jesus, ele se dirige aos hipócritas, aos fariseus, aos pastores, aos sacerdotes da época. Jesus dedica todo o capítulo 23 para condenar, para mostrar a verdade. Por isso, uma das razões por que Jesus foi preso. Porque Jesus, ele não trouxe um evangelho bonito. Jesus, ele trouxe a salvação. E não existe salvação sem a verdade. Não existe. O que nós estamos presenciando em muitas igrejas é um evangelho de mentira. O capítulo 23 de Mateus, você deveria ler várias vezes, para que você pudesse entender como Jesus trata aqueles que brincam, aqueles que blasfemam, aqueles que não levam a sério, aqueles que não têm zelo nem respeito pelas coisas dele. Você deveria ler. Porque fala diretamente aos pastores. No capítulo 23, olha só, versículo 14, Mateus 23, 14, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo. Quer dizer, devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Você vai me entender perfeitamente o que eu vou falar e o que Jesus quis dizer. Eu pergunto a você, o que é mais importante? A oração ou a verdade? Diz para mim. O que você considera mais importante? Oração? Prolongadas orações? Ou a verdade? Jesus condenou. Porque os sacerdotes, e aí você vai entender melhor, eles faziam prolongadas orações para aparecer, para dizer, não, nós somos santos, nós somos diferentes, porque nós oramos muito. Jesus condenou isso. Porque eles enganavam o povo, devoravam as pessoas, e aí, em contrapartida, eles faziam prolongadas orações. Aí eu pergunto a você, não é isso que a gente tem assistido? O que mais tem na igreja é oração. Música e oração. Prolongadas orações. Toda hora você vê, vou subir o monte, e sobe o monte, vou passar a noite no monte. Olha, eu pergunto a você. Jesus condenou aqueles que pregavam a mentira e, como pretexto, faziam orações. Veja. A oração, ela só tem valor se ela vem acompanhada da verdade.
Mesma coisa você e eu. Não adianta você orar se você é mentiroso, se você é enganador, se você não leva as coisas de Deus a sério. A sua oração não funciona. Você pode subir um monte, descer um monte. Você pode até morar no monte ou dentro da igreja. Não vai adiantar nada. E não sou eu que estou dizendo. Está escrito no capítulo 23 de Mateus, versículo 14. Era um pretexto, uma desculpa, um disfarce. Se você analisar bem, se você observar bem, a maioria dos pastores fazem isso. Eles não pregam a verdade para não perder o dízimo nem a oferta. Em contrapartida, eles se disfarçam fazendo prolongadas orações. É oração para isso, oração para aquilo. Tem oração de tudo quanto é jeito. É oração de madrugada, é oração no monte, é oração na praia, é oração em tudo quanto é lugar. Mas a verdade eles não falam. Então Jesus condenou isso. Não adianta, meu amigo e minha amiga, você ir na igreja, você orar de manhã, de tarde, de noite, se você não vive a verdade. Não adianta. Elias orou 30 segundos. Jesus disse, não é pelo muito falar. Quer dizer, não são ou não serão as prolongadas orações que vai fazer Deus te abençoar. Não, é a verdade. Por isso que o capítulo 23 de Mateus é ignorado pelos pastores. Porque eles estão aqui. Jesus associa a esses pastores malandros, vagabundos, a Satanás. Eu preguei isso ontem. Jesus disse serpente e raça de víboras. Para quem Jesus dirigiu essas palavras? Quem foi a serpente? Quem é a serpente? É o diabo, Lúcifer. E Jesus comparou esses pastores a Lúcifer. Não sou eu que estou comparando. O que adianta o pastor fazer prolongadas orações, se vestir de judeu, apagar a luz e fazer aquele teatro todo, se ele não prega a verdade para o povo? Ele prega um evangelho moderno, que agrada todo mundo. Um evangelho que não contém idolatria, não contém mentira, não contém a prostituição, a fornicação, o pecado. O evangelho moderno não contém esses assuntos. O evangelho moderno é fácil você detectar. Só vai arrebentar, você vai vencer, você vai conquistar, você vai arrebentar, você vai conquistar, você vai vencer. Esse é o evangelho moderno mentiroso. Esses pastores, eles não têm coragem, bom dia, Vanderlei, de pregar o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia contém muito mais mensagem de idolatria do que de prosperidade. Muito mais mensagem sobre o pecado do que de prosperidade. Mas eles não pregam. É como se na Bíblia deles só existisse mensagem de autoajuda. Mas Jesus foi contra. Jesus foi contra. Basta você ler o capítulo 23 de Mateus. As palavras, como eu digo, carinhosas que Jesus usou. Jesus comparou os sacerdotes da época a Satanás. A mesma coisa acontece hoje, ainda que você não goste do que eu falo. A igreja, meu amigo e minha amiga, não é isso que você está vendo. Isso é um circo, isso é um teatro, não acontece milagre nenhum, mas existe prolongadas orações. O pretexto que os pastores têm, a desculpa, o disfarce
por que que não acontecem milagres, por que que as pessoas não são convertidas, são as prolongadas orações. Eu vou orar por você, vou me vestir de judeu, vou para o monte, vou passar a noite no monte. Se tornou uma moda. Se tornou uma moda. Ir para o monte, vai para o monte, e aí aparece, bota no Facebook, né? Olha eu aqui, olha a minha mulher aqui, nós estamos orando por você. Então, o que adianta? Se não existe verdade. Eu prefiro falar a verdade do que orar. Eu. Não sei você. Eu prefiro falar a verdade do que orar. A minha oração, já falei para vocês, a minha oração dura 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. Posso orar mais? Claro que eu posso. A boca é minha. Mas a minha oração diária, ela é simples, ela é objetiva. Porque eu confio mais na minha verdade do que na minha oração. A minha oração pode ser hipócrita, a minha oração pode ser falsa, a minha oração pode ser de boca para fora, a minha oração pode ser um pretexto, a minha oração pode ser um disfarce, uma desculpa, a minha oração pode ser um engano, ou não. Mas a minha verdade não. A verdade, ela não pode ser um engano, ela não pode ser uma mentira, ela não pode ser um disfarce, é a verdade. Então eu, particularmente, eu prefiro a verdade do que a oração. As pessoas andam no pecado, vivem na mentira e depois oram. Como se Deus fosse estúpido, porque é isso que os pastores ensinam. Você pode ver. O pastor não prega a verdade para você porque ele não quer perder o seu dízimo. Então, em contrapartida, como pretexto, diz a Bíblia, ele faz prolongadas orações. Ele vai, vou orar por você, porque eu vou subir no monte por você, porque eu vou me vestir de judeu por você, porque eu vou levar os seus pedidos, porque eu vou dormir no monte por você. São pretextos. Jesus condena isso, não estou dizendo eu. Está aqui, ó, Mateus 23, 14. Leia. Vou repetir o que eu tenho dito. O seu problema não é o câncer, não é a falta de dinheiro, é a ignorância. Você acredita em Papai Noel. Então a pessoa vive na mentira, ela vive no pecado, mas o pastor falou que vai orar por ela. Então, é um pretexto. Você se esconde nesse pretexto dos pastores, na oração, de subir o monte, se vestir de judeu, de apagar a luz. Você se esconde, você acha, não, poxa, eu estou vivendo na mentira, no pecado, eu estou comendo a mulher do outro, eu sou o enganador, mas eu vou na igreja orar. O pastor vai orar por mim. Acontece o quê? Nada. Você entra falso da igreja, entra e sai falso. Você entra hipócrita e sai hipócrita. Assim de fácil. Leia o capítulo 23. Mande essa mensagem que eu estou gravando e os outros vídeos. Mande para os pastores. Vê se eles vão gostar. Eles não vão gostar. Como os sacerdotes da época não gostaram quando Jesus pregou. Jesus chamou de hipócritas, raça de víbora. E Jesus não chamou via Facebook, internet, não. Foi na lata, na cara. Pergunta se eles gostaram? Pergunta se eles ficaram felizes com Jesus? Não, eles tinham ódio de Jesus. A mesma coisa acontece hoje. Por que alguns pastores, não todos, proíbem você de ver vídeos meus ou de outros pastores? Por quê? Porque eles sabem que eles estão enganando e que nós estamos falando a verdade. Então eles não querem que você vá em outra igreja, que você veja outros vídeos, porque aconteceu no passado, acontece hoje. Eu vou dizer para você, é um conselho que eu te dou, você acredite se quiser. Eu estou mostrando na Bíblia. Não é a sua oração que vai mudar a sua vida. Ela é importante, claro que ela é.
mas é o seu caráter. Você mente para ganhar um pouco mais de dinheiro? Então a sua oração não tem valor. Você engana? A sua oração não tem valor. Veja, você odeia alguém? Está indo na igreja à toa. A sua oração não tem valor. Você é falso com as pessoas? A sua oração não tem valor. Não adianta. Pode descer aqui todos os profetas. Ninguém vai te ajudar. Deus, quando a gente ora, eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, talvez amanhã. Quando a gente ora, Deus, ele compara o nosso caráter com a nossa oração. Você sabia disso? Não, você não sabia. Mas é isso que acontece. Quando você, quando nós oramos, Deus, ele fala, peraí, vou ver o caráter desse cara ou dessa pessoa. Ah, é mentiroso, safado, enganador, fornicário. Então, vou atender o quê? A oração dele não combina com o caráter dele, com a vida que ele leva. Então, meu amigo e minha amiga, é fácil. É muito fácil, os pastores te enganam. Jesus condenou os pastores que enganavam e tinham como pretexto prolongadas orações. Jesus condenou eles. Chamou de hipócritas, serpentes, raça de víboras, falsos, malditos, guias de cegos. Foi Jesus quem chamou, não foi eu, não. Qual é o pretexto que muitos pastores enganadores têm? Prolongadas orações. Venha que eu vou orar por você, venha que eu vou orar por você, venha que eu vou orar por você. Ah, eu vou no monte por você, eu vou na praia por você, eu vou no cemitério por você. Prolongadas orações, vou passar a noite, vou dormir no monte por você. Não acontece nada. Porque o caráter desse pastor, ou da pessoa com quem ele pretende orar, não combina. Não combina, não andam juntos. Você pode orar no monte, na praia, no cemitério, na igreja, pode fazer vigília, você pode passar 24 horas por dia orando. Deus não vai te atender, porque Deus compara o seu caráter com a sua oração. Quanto tempo Elias orou? Pega o relógio e pega a Bíblia e faz a mesma oração que Elias fez. 30 segundos. O fogo desceu. Porque o caráter de Elias combinava com a sua oração, coincidia com a sua oração. 30 segundos. Mas na igreja moderna, o pretexto são as prolongadas orações. É que você não observa. Já disse, vou repetir, vai no espelho. Vai no espelho da sua casa e pergunta, o que é pior? O câncer, a falta de dinheiro, o desemprego, o Covid ou a minha ignorância? Pergunte. Pergunte no espelho. Só você vai responder. Mas de antemão, eu já digo para você que o pior é a sua ignorância. Eu estou tentando te ajudar. Estou tentando te ajudar. Não estou fazendo vídeo para você ser incrédulo, para você sair da igreja A ou B. Ao contrário. Eu faço vídeos para você aprender. Porque quem aprende não depende e se defende. Quem aprende não depende. Você depende de pastor, de bispo, de apóstolo, de igreja, de político. Você depende de todo mundo. Porque você não aprendeu nada. Quem aprende não depende. Anda sozinho. Mas como você não aprende, você vai na igreja, tudo que o pastor quer é que você seja ignorante. Então ele te controla. Ele não fala a verdade para você, ele não prega contra o pecado, contra a idolatria, contra a mentira, contra a fornicação, contra o adultério. Ele não prega nada disso, porque ele vive às vezes nisso. E o seu líder
Não deixa ele pregar isso. Olha que eu tenho um pouquinho de experiência. Veja. E aí, como pretexto, vamos orar. Você acredita? Você perde 2 horas de viagem. Você perde 2 horas de viagem, mais 2 horas de reunião, mais 2 horas para voltar em casa. 6 horas. Ou mais. Para orar. Porque o pastor disse: é hoje, eu vou orar por você. Eu vou te abraçar, vou te beijar. É hoje, na minha reunião. Venha, venha, porque é um milagre urgente. Você perde 6 horas, no mínimo, para nada. Porque não acontece nada. Porque aquele pastor está te enganando. E você está vivendo no pecado. Então você perdeu 6 horas da sua vida. Você poderia estar dormindo, fazendo comida, plantando uma árvore. Poderia estar estudando, investindo. Não, você perdeu 6 horas para ir na igreja. Para nada, porque o pastor não prega a verdade para você, mas ele usa como pretexto as orações. Ele te engana. Por isso que Deus não responde a esses pastores. Preste atenção. Você já viu a força que eles fazem? Para ter você na igreja, para convidar você? Eles chegam a insistir, chega a dar nojo. Chegam a insistir, a inventar. E dizem: eu vou te atender pessoalmente. Eu quero escutar o seu problema. Eu sou o seu amigo. O amigo dos aflitos, o amigo dos problemáticos. Eu sou o pastor, seu amigo. Aqui está o meu WhatsApp para você me ligar. Eu sou o seu amigo. Olha que ponto que chega. Olha a que ponto que chega. Quer dizer, não é uma coisa espiritual, é uma coisa mecânica, forçada, forjada para ter você na igreja. Você não presta atenção. Sabe por que você não presta atenção? Porque por trás desse engano está a palavra oração. Vou orar por você. Traga aqui o seu pedido, a peça de roupa do seu familiar. Eu vou orar por você. Eu vou subir no monte, eu vou dormir no altar. Tudo isso poderia funcionar se houvesse verdade por parte do pastor. Mas como não há, isso se torna engano. A oração não tem valor. A oração é bíblica. Eu oro porque eu creio na oração. Sou fruto da oração. Agora, eu estou dizendo para você, oração sem caráter é o nada. É 0 vezes 0. Oração sem caráter é pretexto. O dia que você aprender, você não vai depender de ninguém. Mas como você não quer aprender, né? Você não lê, você não estuda, você não conversa com ninguém. Até porque alguns pastores não deixam. E você é tão burro que você obedece mais o pastor do que a Bíblia. Você obedece mais o pastor do que o seu marido ou a sua esposa. Então, meu amigo e minha amiga, continue perdendo o seu tempo. Continue perdendo o seu tempo. Porque, pelo que os pastores prometem, vê se não é verdade o que eu vou falar. Pelo que os pastores prometem, não era para existir pobre no Brasil. Sim ou não? Pelo que os pastores prometem, os moderninhos, não era para ter ninguém doente nos hospitais, porque eles prometem todo dia riqueza e saúde. Milagre urgente todo dia. Não era para ter pobres nem gente doente. Mas o que tem mais é pobre, são pobres e gente doente. Então, os próprios pastores que diziam que o coronavírus era do diabo e quem era de Deus, o diabo não tocava, os próprios pastores, muitos morreram. Outros pegaram o vírus e todos usavam máscara, álcool gel e atendiam o povo a 1 quilômetro de distância. Ué,
Eles não são de Deus? E quem é de Deus, o vírus não pegava? O vírus não era a marca da besta? Veja quantas palhaçadas falaram. Mas os mesmos, os bambambãs da fé, eles se vacinaram, eles pegaram o vírus, eles usaram máscara, usaram álcool em gel e eles viviam isolados. Ué, é o que eu falo para você. Oração com hipocrisia não funciona. Eu digo para você, meu amigo, está na Bíblia. Mateus 23, versículo 14. Jesus condenou esse tipo de pastor. Jesus chamou de hipócritas, raça de víboras, guias de cegos, serpentes, sepulcro caiados. Foi tudo que Jesus chamou e um pouco mais. Porque não combina hipocrisia com oração. Você pode ir na igreja, você pode morar na igreja. Quando eu digo para você que a igreja está podre, é só você analisar se você quiser. Onde estão os milagres prometidos? Onde estão as curas extraordinárias? Aonde está o poder sobrenatural da fé? Aonde está? Ou estão os milagres urgentes? Não existe, meu amigo. Tudo isso é uma maneira de te enganar. Eu, quando comecei na igreja, só para você ter uma ideia, eu nunca falei com o pastor, nunca fiz uma campanha, o pastor nunca falou comigo. O pastor nunca saiu do altar e foi lá para falar comigo. Tudo aconteceu na minha vida entre eu e Deus. E aquilo que o pastor ensinava e o que eu lia na Bíblia. Nada mais. Nunca falei com o pastor, nunca fiz uma campanha. Sentava no último banco da igreja. E a igreja era grande. São 40 anos que eu permaneço servindo a Deus. Ué. Tive problemas? Sempre tive. Sempre tive. Porque servir a Deus não te livra de problemas. Servir a Deus não faz de você um super-homem. Você é um ser humano. Você serve a Deus por prazer. O pastor não tem que te obrigar a te ameaçar. O pastor não tem que botar em você uma camisa de força, um par de algemas ou de ferraduras. Eu sirvo a Deus por prazer. Porque Ele colocou isso no meu coração. Na minha família ninguém era pastor, ninguém mandou ser pastor, eu não estudei para ser pastor. Surgiu, aconteceu, nasceu. Diferentemente de hoje. O pastor liga para sua casa, ele pega o seu WhatsApp, dá o WhatsApp dele para você. Ele se insinua para você, eu sou amigo dos aflitos, eu sou o teu amigo, liga para mim, qualquer hora da noite. Como é que pode uma coisa dessa? Aí você, a menstruação não veio, pastor, a menstruação não veio, não vou orar por você, irmã. Pastor, deu uma topada na rua, vou orar por você, é o diabo, hein? É o diabo. Vem para a igreja que eu vou orar por você. Tudo tem esse pretexto, que eu vou orar por você e é o diabo. Veja. Veja. Veja, meu amigo e minha amiga. O pretexto da igreja moderna é o diabo e oração. É o diabo, mas eu vou orar por você. É o diabo, mas eu vou orar por você. Nunca é o caráter da pessoa. Nunca. Nunca é o caráter. Então, quando você não tem caráter, você tem que culpar alguém. Você tem que culpar o Bolsonaro. Você tem que culpar o fulano, o ciclano. Quando você não tem caráter, você depende das pessoas. Quando você não tem caráter, você se apoia em oração. Você acha que Deus é bobo. Você acha que Deus é estúpido. Então continue achando. Você vai ver o que vai acontecer com você. Leia o capítulo 23 de Mateus. Tá bom? E se você é amante da verdade, divulgue esse vídeo. E se você quiser nos ajudar, basta você me chamar no Message
e eu te dou o número do Pix, caso Deus toque no seu coração. Um bom dia.